Beleza, então, gurizada, começamos um novo vídeo da Toca, hoje sem a presença do Fi, porque ele tá com os seus compromissos pessoais lá, e hoje ficamos eu e Carioca apenas para fazer o vídeo sobre Mianmar, o que está acontecendo em Mianmar e o que aconteceu ao longo do ano 1000 até hoje em Mianmar. Porque hoje nós temos quase que um especialista em Mianmar aqui. Calma lá, baixa a bola. Não pode tanto assim. E eu já vou começar aqui trazendo a minha ignorância, entendeu? De que eu realmente não sei muito sobre Mianmar. Eu sei apenas que é um país que fica a leste da Índia, ali sudoeste da China, né? Faz divisa ali com Laos, eu imagino, né? Aquela parte leste, assim, da Ásia, do sul, assim, da Ásia. E vamos perguntar aí sobre o que está acontecendo lá em Mianmar, que é aparentemente um país cheio das tretas políticas, né, Carioca? Isso. Inclusive, na edição, eles botam um mapinha aí só para o pessoal ter noção quanto país ele faz fronteira. É bem isso E mesmo. não é exatamente um país pequeno, né, cara? Não é um país pequenininho. Questão de população, ele tem 50 a 55 milhões, assim, sabe? Mas, tipo, em questão territorial, ele não é tão densamente, assim, povoado. Mas em questão territorial, ele é muito... Ele é grande, vai. Pô, não é pequeno, não. E é um país É. bonito pra caramba também. Mano, você não tem noção. Eu sou louco pra conhecer aquele lugar, Sabe o cara. país que eu quero conhecer na vida? É do Fala. lado, Laos. Sou apaixonado pelo Laos, Deve velho. ser bonitão também, cara. Eu gosto daquela estética do sudeste asiático, que é uma coisa meio árvores, aqueles templos meio diferentes, assim, uma coisa que eu tenho Mano, fixação por isso. já começa a primeira curiosidade. Sabia que no século XVI o Mianmar, o Laos e a Tailândia foram Colônias um portuguesas. país só? Não, colônias portugueses não. Eles Minha, foram da minha... mesmo império, digamos assim. Era mesma dinastia. Ah, Dinastia Tongou, acho. Taungou. só que é um país budista, né? Sim, lá pelos 90%, de 85% a 90% da população é tudo budista, principalmente a vertente Theravada, se não me engano. Desculpa se um budista aí tô falando a pronúncia errada, mas a única coisa que eu sei, eu não sei quase nada, não sei nada de budismo, na real. Cara, Mas esse é uma Theravada religião que eu quero conhecer. Uhum. Pra caralho. Mas é uma vertente, digamos, mais raiz, assim, tá ligado? Mais ortodoxa do budismo. Eles são ao sul do Tibete, né? Será que tem alguma E, relação? inclusive, tem um pagode lá, não é pagode de música, não. É o pagode ao templo, tipo, budista, assim, Não, você aquelas tá me torres tirando. altas, assim. O nome É daquele é pagode, pagode? não é pagode. Tem um pagode lá que tem, acho que, Como assim, velho? uns 5, 8 fios do Siddhartha Gautama, Fios? do fios de cabelo. Não, você tá me tirando. Diz que é dele. Falaram que é dele. Caralho, velho, que loucura, mano. Mano, Nunca. cara, aquele lugar tem uns pagodes tão lindos, tá ligado? Tem, tipo, lá pelos anos 1000 era o reino de Pagã, se não me engano. E até agora tem a cidade desse reino, tá ligado? É um sítio arqueológico. E a gente bota umas fotos aí na Vamos edição. botando essas fotos Mano, aí. é uma parada de outro mundo, tá ligado? Já viu aquele jogo Uncharted? Aí, tipo, tem umas arquiteturas tudo meio. Ah, mas Parece. eu joguei um que não tinha isso, não. Devia ser o. Não lembro qual que foi. Não sei se eu confundi também, mas enfim, você vai ver aí pelas fotos, é uma parada de outro mundo, cara. É Mas então tá impressionante. tendo uma treta, uma tentativa de golpe ou conseguiram dar um golpe em Myanmar? Como é que é? Conseguiram dar um golpe. Um Deram um golpe golpe? já. Quem que deu golpe Aham. em quem? Então, quem tava. Quem tinha ganhado as eleições agora em novembro era o partido da Aung San Suu Kyi, tá? Que ela era grande líder Ah, a política menina que ganhou o prêmio Nobel? que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, Ela, não ela era, mesma. ela é a primeira-ministra, ou era a primeira-ministra? Então, algumas pessoas falam que é primeiro-ministro, mas é tipo o cargo, acho que o mais certo era conselheiro de Estado, tá?
Ela não podia ser presidente. E ela também estava na parte das relações exteriores. Do que era relações exteriores, era ela que botava a cara. Ela não podia ser presidente, por causa da Constituição, estava falando que ninguém que tivesse filhos que não fossem cidadãos assim de Mianmar, acho que poderia ser presidente, uma coisa assim. E ela se casou com um inglês, né? Um britânico, não é inglês. Um britânico, e os filhos dela são meio do Mianmar, meio da Grã-Bretanha. Então ela não podia ser presidente por causa disso. Mas ela tinha ela era a grande liderança política dessa nova da população que almejava por maior democracia, esse tipo de coisa, sabe? Sim. Apesar de estarem querendo caçar o Nobel da Paz dela por conta do genocídio Rohingya, mas isso daí a gente pode falar mais pra frente. Porra, velho. Você nunca ouviu falar do genocídio Rohingya? Rohingya. Mas e aí, como é que é esse golpe aí? Qual que é a estrutura de Mianmar? Qual que é quem que tá tomando o poder de quem? Era um estado democrático, Mianmar, e aí alguma liderança religiosa tomou o poder? Cara, então, só pra você ter uma noção, democracia do Mianmar, pelo menos o caminho para a democracia, né? Tipo, o fim do regime ditatorial militar acabou em 2011, ou seja, ontem. Caralho. Aí, quem deu o golpe agora, de novo, foi os militares. Beleza? E qual que é o rolê? Então era uma ditadura militar, parou em 2011 e agora em 21 voltou. Então 10 anos de governo civil, democrático e agora sucumbindo aos militares novamente. Não diria democrático, mas caminhando para a democracia, tá ligado? Estavam um caminho aí. Democracia é um fim, né, cara? Exatamente, democracia um processo. Pode tanto ser um fim, como também pode ser um processo a um fim, né? Democracia tem vários recortes para você fazer de alguma maneira, né? É difícil de dizer bem o que é. Então, quando você vai falar de democracia, às vezes você precisa mais ou menos dar uma definida em qual acepção que você está lidando, né? Isso. Mas pelo menos estava tendo eleições abertas, tá ligado? Estava tendo. E teve as eleições em novembro, e o partido dessa Aung San Suu Kyi, que era o NLD, pelo menos a sigla em inglês é NLD, ganhou com 80% do que estava vago no parlamento. 80% das cadeiras do parlamento que estavam vagas, porque em 2011 a junta militar que estava na ditadura, ela se dissolveu, mas um quarto do parlamento tinha que ficar vago para, pelo menos teve que ficar vago, pelo menos até agora, para os militares, sacou? E ainda o Ministério de Defesa da Fronteira e do Interior tem que ficar para os militares. Então, os militares, eles apontavam um quarto do parlamento e eles apontavam quem ia ocupar esses três ministérios, tá? Então, a NLD, que é o partido da Aung San Suu Kyi, em novembro, ela ganhou 80% dos 3/4 que estavam vagos, tá ligado? Do parlamento. Aí eles alegaram fraude nas eleições. Os militares. Os militares. Aí a Aung San Suu Kyi falou que não foi fraude, bateu de frente e eles impediram o que tinha sido eleito presidente, impediram ele de assumir, prenderam a Aung San Suu Kyi pela alegação dela ter walkie-talkies em casa que ela importou de maneira ilícita. Então prenderam ela por 3 anos por prisão domiciliar porque ela tinha walkie-talkies em casa que ela importou de uma forma que ela não deveria. Prenderam vários opositores políticos e militantes. Agora deve estar na casa de mais de 400 presos políticos. Caralho. E fecharam todos os jornais
de oposição, acho que só deixaram um aberto. E constantemente agora estão bloqueando a internet. Inclusive, acho que ontem eles bloquearam a internet tipo, geral. Às vezes eles bloqueiam o Facebook, o Instagram, para evitar que as pessoas se juntem e Marquem façam aglomerações e tudo mais. exatamente, exatamente. E, tipo, o Facebook, ele é muito importante no Mianmar, tá ligado? Tipo, quase todo mundo tem Facebook. Inclusive, eles pesquisam notícias pelo Facebook. Eles acham que o Facebook é lugar decente para pesquisar notícias. Isso ainda deu muito pano para manga lá com os Rohingyas, pode falar depois. Mas, Fale enfim, eles disso bloquearam. agora. Beleza. Mas basicamente isso. Esse é o cenário que está agora. E eles falaram que em um ano eles vão fazer eleições democráticas de novo e vão sair do poder. Esse papo Já aí. ouvimos essa história, né? Eu conheço um ó, país aí que fez isso aí. Deu eu super estou certo. Eles devolvem direitinho mesmo. Os militares estão não, foi quase. Em vez de um, eles erraram por 20, né? Mas tudo bem. alguns anos. Mas é aquela velha E história, aí né? você Não, sempre vê, né, cara, que, assim, cara, eu não tenho um conhecimento muito grande sobre história política do mundo e de vários países. Mas uma coisa que é quase que um padrão é que os militares eu digo não aquele que serviu o exército, porque você pega na história dos Estados Unidos, poucos foram os presidentes que não serviram o exército, né? Poucos foram, se você for ver assim, eu acho que é até minoria mesmo. Porque a maior parte dos presidentes dos Estados Unidos, eles têm alguma relação com o exército e tal. Então não é nem nesse sentido, mas a instituição exército estar ligada ao poder, eu acho que, cara, eu não vou dizer sempre, mas majoritariamente, pelo menos todas as vezes que eu vi, deu merda. mano, se o executivo não tiver o apoio, por exemplo, do legislativo, ele meio que tá lá, vai ter problema para governar, mas beleza. Mas se não tiver apoio do exército, mano, e não tiver também, sei lá, do legislativo, aí se pode, Sim, tá essa ligado? é uma toca legal pra gente fazer, hein, cara. Uma toca em Pode crer. relação. A gente tem que pensar uma delimitação de tema melhor, mas algo como que deve ser a relação exército-estado da maneira mais adequada, entende? Porque o exército ele é fundamental, né? Para você ter um estado. Sem um exército, eu não sei como que você vai manter um estado em algum caso aí. Mas, bom, existem países que não têm exército, né? Que são proibidos de ter exército. Tá falando do Japão? É. Outros eu não tô conseguindo pensar outro caso. Eu acho que a Alemanha tem algumas restrições também. Acho que existem alguns países que não chegam a ter exército. Mas ainda assim, né? Ainda assim, enfim. Mas a Alemanha tem a OTAN lá, né, amiga dela, mas enfim. Não é por isso que o país deixa de ser forte, né? E nem por isso que ele não consiga fazer um exército. Mas eu não sei se a Alemanha eu falei de chutômetro mesmo. Tá. Inclusive o Japão já invadiu Mianmar, mano. Eu sei. Ó, então você tá manjando, pô. Não, eu já sabia dessa daí. Eu sabia que Japão e Explique pro Portugal. ignorante, o ignorante tá sabendo pra caralho. É que eu sou um ignorante letrado, né? Pode crer, pode crer. Mas fala como é que foi essa invasão. Tá, então, cara, basicamente foi na Segunda Guerra Mundial, tá ligado? O Mianmar, ele era posse britânica, né? Império Britânico desde lá do século XIX. E na Segunda Guerra Mundial, você vê que a posse britânica lá na Ásia, ela ia do Mianmar, passava pela Índia e até o Paquistão. Por isso que falava que era a joia britânica, fazia tipo um... Tá ligado? Pelo menos a joia britânica era a Índia, mas tipo, o Mianmar tava lá fazendo a fronteira do lado do lado... Era o pingente. Era o colar. do lado leste. Aí qual que é o rolê? O Japão, né, naquela mentalidade da dinastia Ming, de expansão, né, imperial, de De culto colonialismo mesmo. shintoísmo. Tem as particularidades do Japão, mas
lembra, não sei se pode falar que era fascista, mas lembra muito fascismo, até questão de superioridade étnica e tal. Aí, na expansão deles, Esse é um eles outro tema, entraram no porque a Myanmar gente, pelo a gente leste. basicamente não sabe sobre o Japão na Segunda Guerra. Seria um bom tema. Verdade, fala muito pouco. É, pode seguir, pode seguir. Eu assisti um filme, que agora eu não vou lembrar qual que é o nome, que era de um prisioneiro de guerra japonesa. Tipo, ele era, eu acho que americano, não sei, e aí os japoneses pegaram ele. E, Aham. porra, aparentemente os caras eram pesados também, cara. A É, gente eles estavam- fala pouco dos caras, mas os caras eram brutos, os A gente japoneses. fica mais preso na Na parte Alemanha, né, ocidental, assim, né? do Hitler. Itália que não fez porra nenhuma, às vezes fala mais do que o Japão. Que Itália é dominou só uma porrada o Japão, né, velho? caralho, Eu mano. lembro Itália, no. ela só foi o quê? Pra Etiópia, levou porrada e no final conseguiu conquistar e depois Tomaram um já pau lá se na destruiu. África. Inclusive, O a Japão Alemanha teve expandiu pra que. caralho. Tava se deslocando pro leste, e aí a Alemanha teve que conseguir descer pra ajudar a Itália. Não teve uma história dessa? Tipo, a Alemanha tava indo pro leste, Aham, e aí a Itália desceu, tomou pau, aham. e aí a Alemanha precisou conseguir ainda descer. Então, tipo, ela meio que Dá uma perdeu forcinha, a. né? Aí ainda tava tomando pro lado, tava tomando no oeste, perdendo força no sul e querendo migrar pro leste para pegar uma porra de uns russos que tava ainda no inverno russo, né? É uma loucura. É mais do que uma força militar, a Itália era mais a força política, do ideal fascista se expandido pela Europa. Por isso que Uhum, eles eram tão importantes assim, pelo menos para os nossos estudos, né? uhum. Para Inclusive, a nossos última temporada de leitores. Peaky Blinders. Eu nunca assisti, mas Não, parece legal. a última temporada de Peaky Blinders, eles já estão chegando nesse momento histórico em que tem a questão do fascismo começando a nascer, né? E é muito interessante, assim, sei lá, como aparece aquilo na série. Primeiro alguém dando essas ideias e você se espantando em algum momento com o radicalismo que aquilo tudo tem, tá ligado? Que é algo que eu não sei. Eu vou fazer uma comparação que talvez seja um pouco idiota, porque não é exatamente a mesma coisa, mas me lembra a primeira vez que eu comecei a ver gente falando absurdos políticos ultimamente, tá ligado? Que você escuta um maluco falando merda, daqui a pouco pipoca mais outro, daqui a pouco pipoca mais outro, e do nada, tipo, caralho, alguém tá dando um discurso falando merda e você tá, tipo, escutando e você fala assim, tá ligado? É. Enfim, migramos do papo de Mianmar para Peaky Blinders. E foi pro Brasil. Mas a gente tava falando sobre Japão dominando o Mianmar, então. Isso. Pode crer. Aí eles, tipo, entraram pelo leste. E qual que era o rolê? O Mianmar, ele queria independência, tá ligado? Da Grã-Bretanha. Sacou? Inclusive, teve um movimento Do muito Reino Unido, importante. né? Isso, do Reino Unido. Do Reino Unido. Inclusive, teve um movimento muito importante em 1913, que deu caráter a movimento de até hoje, que é de estudantes budistas se juntando e fazendo manifestações a favor de independência. Isso em 1913 contra os britânicos. Beleza? Aí o que aconteceu? Quando o Japão ele começou a entrar pelo Mianmar, esse movimento de pró-independência fala: ih, os caras estão entrando aqui, se a gente colar com eles para bater nos britânicos, a gente se pá consegue nossa independência. E um movimento muito importante que teve primeiro apoio no Japão, ele teve como liderança o Aung San. Esse nome te lembra alguma coisa? Você lembra o nome da menina que ganhou o prêmio Nobel? Que eu falei que é uma liderança política? É parente? É filha. O Ah, nome dela é Aung San Suu Kyi. O nome do cara era Aung San Suu Kyi. seria filha? Exatamente. A filha de Ah, Aung San. E, tipo, esse cara tava nesse movimento de independência que primeiro olharam para o Japão como uma forma de conseguir a independência dos britânicos. Só que quando eles viram isso daí deve que os ser tipo o quê? japoneses, 1930 e poucos, alguma coisa assim. isso foi em 1900
Foi na Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Ah, foi durante a guerra mesmo. Foi durante a guerra, na Segunda Guerra Mundial, É, tá? porque provavelmente eles viram que a Inglaterra não ia estar se importando tanto com Mianmar assim, né? Então, tipo, talvez seria o momento pra ir contra, alguma coisa assim, você acha? Não, seria mais o fato, eu acho, de expulsar os britânicos do território deles com a ajuda dos japoneses. Sim, sim. Sim, é que eu disse no sentido de, por exemplo, a Inglaterra tá tendo problema lá na Europa mesmo, grande, tá ligado? Então, talvez aquele momento seria um momento meio de ouro pra conseguir fazer isso. Pelo contrário, porque. Não, aí já não sei se seria um movimento. Mas, cara, Ah, a invasão do Mianmar pelos japoneses era um alerta vermelho para a é, Inglaterra, é um bom ponto, tá porque ligado? também é alguém do eixo, né? Porque exatamente, tá invadindo É, a área dela, dentro, a joia dela na Ásia, sacou? O Mianmar ele era a fronteira à direita do mapa, né, a leste aham. da posse dela, É, eu sacou? gostaria de deixar declarado aqui que eu acho que eu falei merda mesmo. Fez sentido. Mas, cara, o Mianmar ele foi o grande palco da batalha entre britânicos e japoneses na Segunda Guerra Mundial. Que eu nem sabia que existiu. Cara, foi Papo sério. uma devastação, tá ligado? De Os japoneses questões chegaram muito forte humanitárias. lá. Chegaram com tudo e os ingleses também não estavam de palhaçada, mas morreu muita gente. E esse pessoal para a independência primeiro olhou para os japoneses como uma via de conseguir a independência deles. Só que quando eles viram, né, a dinastia, a ideologia Ming deles e tal, Que eles eles seriam transformaram o colonizados. exército pró independência da Birmânia na a tradução mais ou menos acho que seria Liga Popular Antifascista da Independência, sabe? Então, quando eles viram onde eles estavam, eles viraram uma liga antifascista para a independência popular, sacou? Batendo então de frente com o próprio Japão. Aí depois eles mudaram a casaca de novo e foram para Inglaterra, Ah, os tá? caras saíram do Japão e foram pra Inglaterra. Claro que não é tipo um bloco fixo, né? Não tem Tipo, uma unidade, assim. tanto que eles mudaram o nome, né, do grupo de dependência deles. Só que esse grupo que eu tô falando, claro que tinha outros grupos de dependência, inclusive lá tem entre 130 e 140 etnias diferentes. É isso que eu ia perguntar. Você tem Porque se noção teve um disso? genocídio, provavelmente tem alguma minoria étnica, né? É isso que eu Sim, tava sim, sim. pensando. Tem muita minoria. A grande maioria étnica é a Burma, ou Burma? Burma, que sei lá, 70% da população. Aham. E até então, quando Mianmar era posse britânica, o nome era Burma. Então, peraí, vamos O lá. nome do país era Vamos Burma. lá. Me explica primeiramente a diferença de Birmânia e Mianmar. Por que tem gente que chama de Birmânia? Por que tem gente que chama de Mianmar? Qual que é o certo? Os dois estão certos? Cara, o certo mesmo é Mianmar. O Tá. certo mesmo, como eles se chamam, eu não consigo pronunciar. Sim, mas que Mas seria o o nome para aportuguesado nós é de Mianmar. Mianmar. O nome, até, sei lá, até a posse britânica, eu não me lembro quando eles mudaram de nome, mas na posse britânica era Burma. E em português, a gente traduziu para Birmânia, tá? Ah, entendi. Só que ao longo do tempo, depois que eles conseguiram independência, eles mudaram o nome para Mianmar, justamente porque Burma é o nome dessa De uma etnia etnia, apenas. de 70%. Estava falando do embate na Segunda Guerra Mundial e esses grupos pró-independência que primeiro se aliaram ao Japão, aí viram a merda que eles estavam, mudaram pelo menos o nome do grupo, né? E liderados por esse Aung A gente não tem San. nada a ver com esses Japão, não, velho. Não tem nada a ver. A gente é antifascista, tá? Fizeram questão de botar no nome. Colaram com a Inglaterra e em 1947, 48, esse Aung San foi o líder que conseguiu garantir a independência. Eles conseguiram a independência em O Japão, 47, 48. Japão destruído, né? O Japão É, conseguiu depois acabou a dominar guerra, né? Mianmar. Acabou em 45. Em algum momento, Mianmar foi de fato dominado pelo Japão, então.
Acho que, eu não sei se a área toda que a gente conhece hoje como Mianmar foi, tá? O Mianmar, ele existe isolado desde 37, tá? 37 Que depois se de Cristo. separou da Índia, isso, 37 depois de Cristo ou 1937? 1937. Ah, tá. Tava Mas ele lá. ainda era posse britânica. Não, beleza. Então, Ah, eu falei só 37, né? porque ali é tudo antigo, né? Vai saber. Mas é Ah, isso. Mianmar era da Mas Índia? Mianmar era todo aquele bloco britânico, como eu disse, Ah, tá? tá. Era Entendi. posse britânica, só que eles conseguiram ser o Mianmar, a fronteira deles, mas ainda continuaram sendo posse britânica. Entendi. E eles conseguiram independência em 48, com esse Aung San como líder da independência. Uhum. Beleza? Só que olha só, em meses depois que o cara conseguiu a independência, era o grande líder da independência, mataram ele. Instauraram uma ditadura do general UNU. Pera aí. Então, o Aung San, né? Então, o Aung San, ele conseguiu montar um governo ali dentro e ele ia montar um governo democrático. Aparentemente sim, e acho que socialista também, mas não tenho certeza. Mas houve socialismo em Mianmar? Cara, houve pessoas se dizendo socialistas, inclusive os militares lá têm uma forte pegada stalinista. Caralho. Você sabe É, que é é, muito legal como cada país vai se desenvolvendo de uma maneira completamente diferente, com os mesmos. Tipo, a gente tem as categorias, tá ligado? As categorias de pensamento: socialismo, capitalismo, economia de mercado, o caralho. E aí a gente tem as organizações de cada país, tá ligado? E cada organização, cada instituição vai pegando mais ou menos a cara de uma, a partir da cultura de si próprio, e aí vai virando um bolo que você daqui do Brasil, que tem como referência os militares mais de direita, olha pra uma porra dessa e fala, tipo, como assim, tá ligado? É muito louco como as coisas são, tipo, cada lugar, e aí ainda não dá pra dizer que seria como se fosse uma Venezuela, porque é uma porra de um país do leste da Ásia, tá ligado? É uma outra cultura completamente, velho. Sacou? É muito louco isso. Enfim, desculpa, mas está do deu, lado da Rússia também, né? tá. Tem muita influência da China, Porque eles são só vizinhos da que China, né? são. Inclusive tem muito problema de fronteira com a China. Quem não, né? Né? Todo mundo tem. Mas lembra que eu falei que esse UNU assumiu quando matou o Aung San? Sim. Que ele era um general? Ele não era ainda dessa ala stalinista, digamos assim, dos militares, que está atualmente. Teve duas ditaduras militares lá, uma seguida da outra, com caráter diferente. Ah, então Tá? uma decorrente da outra ou teve algum período de democracia no meio? Não, foi. Ó, chegou o da independência de 48 até 62, foi esse que a gente chama de a era UNU, UNU. beleza? De 62 até 2007 ou 2011, vamos lá? 62 até 2011 foi esses militares que deram um golpe agora, que tem inspiração stalinista, digamos Qual que é o assim. nome da menina? Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi. Ela então ganhou o Prêmio Nobel da Paz no meio do governo militar, no segundo governo militar. presa em prisão domiciliar, se não me engano. Agora. Agora e quando ela recebeu o prêmio Nobel. Quando ela recebeu o Nobel, ela estava presa. Se não Então me engano, tá. tava. Houveram dois golpes, um golpe no golpe, então. Existiu. É, Os caras, sei. o UNU matou o Aung San, Aham, certo? Aí ele aham. entrou com uma ditadura que seria mais capitalista, assim, ou eles já tinham essa vertente socialista aí? Cara, o que eu sei da Era UNU é que. Porque qual que é o rolê? Quando a gente pensa em Estados-nações, e a gente normalmente aprende o modelo europeu, a gente vê que tem surge a nação, né?
umas etnias e tal, que formam uma nação, uma identidade pela língua ou pela cultura, e dessa nação surge o Estado. Existe uma organicidade nisso tudo. Isso. Nos países que meio que se tornaram independentes depois da Segunda Guerra, é o contrário. Você tem um Estado que está batendo a cabeça para criar uma nação ali dentro, sacou? Então você pensa o Mianmar com, sei lá, 130, 140 etnias diferentes. Caralho, é muita coisa. Você quer fazer uma nação ali. Você tem suas fronteiras, você tem um Estado, mas você não tem uma nação. Você tem vários grupos étnicos querendo o país próprio, tá ligado? Acabou de surgir Israel. Mianmar, inclusive, foi o primeiro país a reconhecer Israel com a China. Acho que foi isso. Posso estar falando merda. Acaba que fica uma coisa meio parecida também com a Bolívia, né? Aquela coisa da uma república multinacional, assim, porque existem diversas nações e como que você faz algo se desenvolver nesse meio, assim. Eu penso muito sobre isso. Não, claro que eu só estou comparando no sentido de que, por exemplo, a gente, o Brasil, inclusive, e a Bolívia, que a Bolívia ela acabou adotando esse caráter de multinações, né? Então ela já se declara não uma nação, mas várias nações. Que seria tipo você entender que existe um Estado e dentro desse Estado, como se fosse um guarda-chuva, existem diversas nações que são protegidas constitucionalmente, ou uma coisa nesse sentido. Talvez seria a maneira como a gente consegue desenvolver isso, porque no final das contas. Esse é o pensamento, é justamente o oposto do que o UNU queria, a Aero-UNU queria. Que basicamente, sei lá, você tentar gerar alguma espécie de unicidade artificialmente, alguma coisa assim, né? Exatamente. Ele queria diluir, dentro da perspectiva de Nehru, lá do Egito, diluir as diferenças étnicas e culturais dentro do grande Burma, tá ligado? Do grande cultura e etnia Burma, que inclusive não sei se já viu o alfabeto deles, cara. É Acho bonito, ele é que redondinho, né? é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida de alfabeto, assim, cara. É maravilhoso. E essa é a língua, né, da etnia Burma, que dentro dessa era Nehru, ele foi uma das características, né, dos exemplos. Uhum. Transformar aquilo na língua oficial do Myanmar, transformar o budismo na religião oficial do Myanmar, tá ligado? E lembra que é em 48, né? Até hoje, eles falam que todo mundo que chegou no Myanmar depois de 48, se não tiver prova de que ele tem ancestralidade de pessoas que moravam no Myanmar antes de 48, se não tiver papéis, documentos, ele não é considerado cidadão de Myanmar. Ele não tem direito a nada. Educação, a saúde. E o caso dos Rohingya é um pouco isso. Porque o que aconteceu? Quando era aquela grande território do Império Britânico, como meio que era tudo a mesma coisa, os povos iam de um lugar para o outro, tá? Uhum. E os Rohingya foi um caso desse. Os britânicos usaram os povos Rohingya para construir ferrovias no Myanmar como mão de obra barata. Era um povo daquela localidade? Não era um povo daquela localidade. Não era. Essa era ONU, ela queria diluir as diferenças étnicas e culturais dentro da etnia Burma para fazer uma nação, né, uma cultura nacional, uma língua nacional, uma religião nacional. Ele estava querendo fazer essa grande diluição étnica, né, criar a nação, que tinha isso, mais de entre 130 e 140 etnias até hoje dentro da Birmânia, do Myanmar. E justamente porque quando era o grande território britânico imperial, como era tudo desde o Myanmar até o Paquistão, as pessoas iam e vinham de um lado para o outro.
Uhum. E os ingleses, eles queriam construir ferrovias, então eles usaram mão de obra barata em Bangladesh, os Rohingya, para construir as ferrovias. Só que em 1948, quando proclamar a independência, eles ficaram lá, tá ligado? E, tipo, como era um trabalho que eles obrigaram eles a trabalhar nessas ferrovias, praticamente regime escravo, eles não davam documentos, papéis, tá ligado? Então, as famílias daquela época que moram no sudoeste do Mianmar até hoje, eles meio que não têm como provar que eles não, a família deles não veio antes de 48, sacou? Quando eles estavam querendo criar essa nação Uhum. na Era do. Então, até hoje, a população Rohingya ela é vista como não cidadã do Mianmar. Então, ela não tem direito à educação, saúde, esse tipo de coisa. É como se fossem uns apátridas, assim. Exatamente. Exatamente. E como é que foi essa questão do genocídio dos Rohingya? Ah, Rohingya. Rohingya é bom. é. Mandei bem aqui. Cara, então, eles ficam nessa parte do sudoeste do Mianmar. Desde 1948, eles não têm direitos como cidadão. E basicamente, cara, tipo, eles são normalmente os Rohingyas são maioria islâmica, né? São muçulmanos, Hum. vindos de Bangladesh, são uma minoria étnica, deve ser coisa de 1% da população, sabe? E desde 1948 até hoje, eles não tendo direitos nenhum, só na merda, sofrendo preconceito, tudo. Existem grupos rohingyas separatistas, querendo independência, sacou? Mas não são todos, obviamente, você não pode generalizar. Só que dentro do Mianmar, principalmente após o Facebook entrar lá, virou uma perspectiva de tipo, os Rohingya são terroristas muçulmanos, são um perigo para nossa segurança nacional e eles têm que ser expulsos. Mas eles cometeram atos terroristas, alguma coisa assim? Ou é só uma associação Acho ao. que deve ter pelo menos dois, sacou? Ah, Aí qual que é o rolê? Você tem o absurdo de ter grupos de monges budistas, milícias de monges budistas. vai tomar no cu. É sério, cara, é essa loucura, mano. Milícias de monges budistas tacando fogo em residências dos Rohingya. E, cara, tem Caralho, mano. fotos deles metendo paulada assim nos Rohingya. Imagina, o budista manjando Kung Fu tudo, indo pro pau pra cima deles, incendiando as casas. E, tipo, não são só esses grupos. É muito bizarro, né? Você falar isso. Milícias de monges budistas, mas é Cara, é isso. uma coisa muito, muito contra-intuitiva. Porque você pensa no budista o quê? O cara paz Da e amor. paz, o caralho. Mas você pensa em Jesus Cristo, você nunca ia imaginar que algum cristão ia virar um maluco. Né? Uhum. E os militares também. Muito por parte dos militares teve casos já documentados de estupro, de assassinato de crianças, tá ligado? Isso tudo E é mais recente ou é menos recente? lá por 2011 também, 2012, mas mais de 2014, 2015, mas ainda tem, tá Ah, ligado? então acontecendo no governo democrático. Sim. E por isso que eu falei democrático. E os militares também têm um pé muito grande nisso. E a Aung San Suu Kyi, que tinha ganhado o Prêmio Nobel da Paz, como ela estava nessa parte de relações exteriores, ela para o mundo, ela passou pano pra caralho pros militares, sacou? Falando que não era genocídio Rohingya, que eram casos de violência muito pontuais, sabe? Uhum. Passou pano e Até tinha gente que porque ela não passava. poderia bater de frente com os militares, talvez. Ela quis, tipo, ter uma relação boa com os militares, passou pano pra eles e agora tomou no cu. Se fudeu, tá presa por causa de walk-talk. É, mas dá pra entender também, né?
É foda, mano. É foda, tá ligado? Não, é triste, mas, por exemplo, aí ela vai bater de frente com quem tem a arma, tá ligado? Aham. E tem uma institucionalidade ali que já é meio afeita a tomar o poder dela. Então, É, tipo, é uma coisa meio complicada de falar, mas faz sentido. com certeza. E, porra, Infelizmente. aí milhares e milhares e milhares de famílias Rohingya indo para Bangladesh, sabe? Mas, tipo, não porque eles acham que vai ter uma oportunidade melhor de emprego e tal, porque desenvolvimento econômico é a mesma coisa que Mianmar. É para não morrer, tá ligado? É Cara, muito pesadíssimo. triste isso, velho. Sabe uma coisa que eu fico pensando às vezes? Como que, como que é estranho, né? Eu tava lendo hoje esse livro aqui, ó. Opa. Que é Palmares, A Guerra dos Escravos, do Décio Freitas. E eu tava lendo isso e tal, e eu tava pensando sobre escravidão. Eu tava pensando, como é maluco pensar que a escravidão aconteceu e como todo mundo tem ela como um dado, todo mundo sabe, né? Tipo, você não vai chegar pra alguém e vai falar, ô, sabia que já houve escravidão? E a pessoa, tipo, como assim? Né? Todo mundo sabe disso, todo mundo conhece bem, mas ao mesmo tempo isso não nos afeta de uma maneira tão impactante quanto é uma escravidão. O genocídio não nos afeta da maneira como deveria nos afetar. Por exemplo, o que aconteceu em Ruanda, por exemplo, tá ligado? O que acontece no mundo inteiro. Isso tudo não parece nos afetar da maneira devida, né? E eu fiquei pensando sobre como que isso deveria ser passado, então, sabe? Tipo, porque, por exemplo, eu sempre soube o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e tal. Mas eu acho que a vez que eu fui conseguir me afetar de fato foi vendo o Pianista. Que é A um imagem, filme. a imagem faz toda a diferença, cara. É que nem É, na Guerra da Síria, quando você falavam, tantos mil estão morrendo, tantos mil estão morrendo, geral cagando, mas quando apareceu aquela foto do menino morto na praia, é isso. aí É o isso. pessoal começou a se ligar. A imagem faz toda a diferença, tá ligado? Quando você Inclusive, nem sabe quem são os esse. Rohingya, você não sabe nem onde Mianmar fica, a gente fala, o genocídio Rohingya. Você fala, Foda-se. E é louca essa dimensão que ela não é alcançada sem, muitas vezes, uma dimensão artística para tocar, né? Ah, tem um termo, eu sempre falo disso, né? Inclusive eu quero tatuar esse termo no meu braço. Eu não tenho nem tatuagem, mas é a única coisa que eu quero tatuar. Que chama psicagogia, que é psicagogia, Gogia. gogia, de psi, né? Que seria algo afeito à alma, assim, né? E gogias acho que é gogós, né? Também do grego, que significa condução. Então daí, por exemplo, pedagogia, né? Pedos, criança, condução, né? Então como você conduz as crianças e tal. E a psicagogia seria um termo que os gregos utilizavam para, bom, literalmente como se fosse conduzir almas. Como que você consegue afetar a alma das pessoas para que as pessoas ajam da maneira mais eticamente aceitável, digamos, entendeu? E qual que era o maior instrumento psicagógico, digamos? Seria exatamente a Ilíada, Odisseia, a mitologia, que a partir de você contar uma história e fazer com que as pessoas se toquem por aquela história, elas se sintam a própria alma delas é conduzida dentro daquilo, sacou? Então você olha para um Hércules e você vê ele como um mito, como um condutor, como eu sou um grego, eu quero ser um herói como ele. Então este é o certo a se fazer, entendeu? Então essa dimensão ela não é dada a partir de fatos, a partir de sabe, o preto no branco ali, e sim a partir de uma dimensão lúdica que a humanidade tem. E eu acho que talvez nós tenhamos perdido um pouco dessa dimensão nossa, sabe? De você conseguir tocar as pessoas no sentido artístico mesmo.
de trazer contos, heróis, mitos, que consigam construir. Talvez a palavra herói ela vem de uma maneira um pouco complicada, né? Porque também traz. Enfim, mas você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendo. Era o que eu tava pensando, porque, por exemplo, existe um filme brasileiro chamado Joaquim, que, cara, é um filme que não é tão gostoso de assistir. Não é um filme que é tão. Leve. É um filme. Ele até na meiuca dele, assim, ele tem um problema de ritmo, sabe? É um filme que meio que perde o ritmo, assim, ele fica um pouco arrastado, saca? Só que é um filme que eu nunca vi nenhum filme brasileiro, e eu vi poucos filmes na minha vida que sejam tão historicamente, sabe, que retratam tão bem historicamente algo. O Pianista, por exemplo, é um desses. O Pianista você assiste e você consegue entender, tipo, ver, sacou? De você conseguir fechar o olho e aí a partir desse momento você conseguir imaginar o horror de uma guerra, tá ligado? Como que era uma cidade no meio de uma Segunda Guerra Mundial. O que era um judeu correndo pelos escombros, tá ligado? E é isso que aparece muito nesse filme chamado Joaquim, que é a história do Tiradentes, mas não do Tiradentes, é do cara que vai virar o Tiradentes. Então é ele, normal, até ele pegar e ficar puto e falar assim, mano, quer saber de uma coisa? Vamos montar uma revolução nessa porra. Vamos nessa porra, tá ligado? E você vê, cara, esse filme é muito bom. E nele tem uma coisa do tipo, o indígena, o escravo, e você vê que o escravo ele não é mulato, o cara é muito escuro. O indígena, ele tem uma diferença de estatura pro africano, tá ligado? Você vê que cada um tem uma língua, cada um tem os seus símbolos, cada um tem o seu jeito. E como que era essa relação, que é muito difícil pra gente de desenhar, de como que era a relação de um português, um cara que era um funcionário público lá da coroa e tinha as suas funções, desempenhava suas funções dentro do Estado, e como que é a relação desse cara como escravo. Entendeu? É uma relação dele ficar batendo nela o dia inteiro. Como que é? Porque a gente sabe que eles engravidavam. Que às vezes haviam romances, às vezes haviam coisas assim. E nesse filme ele mostra mais ou menos como isso funciona. Você sacou? E isso traz uma outra maneira como você aborda tudo isso na tua cabeça, sacou? Porque aí você começa a ver que é muito mais próximo de você do que você pensava. Porque não são outras pessoas. Poderia ser você. Se fosse você ali, você agiria mais ou menos como aquela escrava agia, como mais ou menos aquele português agia, como mais ou menos aquele indígena agia, se você estivesse imerso naquilo. E aí você começa a ver de uma maneira mais imersiva, e isso traz uma outra perspectiva. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, se acontece algum absurdo na nossa vida, sei lá, tem um caso muito absurdo aqui no Brasil, que, inclusive, esse cara, acho que quando morreu a Marielle Franco, eu tô pegando a palavra aqui e que se foda, tá ligado? Eu prefiro isso, tá ligado? Que o papo vai andando e vai, enfim. Virou o Toca Botequim, né? Transitor. Muito bom, muito bom. Quando a Marielle Franco morreu, saiu um vídeo de um cara puto. O cara tava muito puto. E um cara branco, de olho claro, né? Um senhor, já devia ter uns 50 anos, sei lá. E ele puto com a repercussão da morte da Marielle. Tá ligado? Porque, porra, eu não lembro nem se ele fez algum comentário racista, não lembro exatamente disso. Calma aí, ele não tava puto porque mataram, ele tava puto porque estavam repercutindo. Isso. Porque como assim vocês estão fazendo uma repercussão dessa pra um caso desse? E aí por quê? Ai, meu filho. Porque quando o meu filho morreu, ninguém fez nada. E aí eu fui ver qual que era a história do filho do cara, velho. Mano, é de fato uma das histórias mais assombrosas possíveis. Esse cara não mora mais no Brasil, ele mora na Itália. Tem que vazar do Brasil. Porque acontece, ele morava numa cidade. Depois eu vou pegar o nome, eu vou colocar aqui e para as pessoas verem. O filho dele
foi morto e para pegarem os órgãos dele para venderem. O moleque tinha, tipo, sei lá, 11 anos, 12 anos, foi morto. E quem que fazia, e era um esquema de contrabando de órgão, feito pelo vereador da cidade. Feito pelos políticos, cara. Isso no Brasil. Prenderam o cara, será? Não sei dessa história. Mas aí, por que eu tô falando disso? Porque, volta para essa história. É claro que quando a gente fala de um negócio desse, é muito claro pra gente, assim, a gente consegue se afetar mais facilmente também, porque é uma criança, é no próprio Brasil, a gente consegue imaginar isso, sacou? Porque a gente já tem essas coisas, esses símbolos na nossa cabeça que conseguem agrupar e a gente consegue se desenhar nessa situação. Mas ainda assim, o que um cara desse pensa? Tipo, quando ele vê um absurdo desse, ele pensa, como ninguém se revolta com isso? Tá ligado? Só que quando a gente vai ver, isso no fundo é apenas um dado, até que algum artista toque nisso. E artista aqui eu tô falando no sentido amplo, de alguém que consiga dar cheiro para essa história. Alguém que consiga... mesmo que seja um jornalista que consiga... Isso. A lírica dele, conseguir fazer com que as pessoas visualizem aquilo. Isso, tratar aquilo como uma narrativa, como algo mais do que apenas um dado de tipo assim, teve uma vez que um menino foi morto para doarem órgãos dele e os vereadores tinham relação. É um absurdo? Mas um genocídio também é um absurdo. É diferente de você conseguir ver a crueza da coisa, tá ligado? Então eu acho que é isso que muitas vezes falta pra gente quando a gente discute sobre genocídio, porque pra nós é só um dado, tá ligado? Deu uma bela viajada. Não, faz sentido. Eu gostei. Tanto de genocídio que acontece, mas quando a gente não olha, tipo, a imagem, a gente não tem uma narrativa, a gente não consegue, sei lá, humanizar aquelas pessoas. A gente trata como se fosse algo quantitativo, né? Que nesse for um dado. Tantas pessoas morreram. Eu acho que foram 10 mil, posso estar viajando aqui, mas também ia fazer tanto impacto se eu falasse 10 mil ou 5 mil pessoas nesse genocídio morreram? Morreram 6 Talvez o milhões impacto pudesse de tanto. judeus na Segunda Guerra e, tipo, mano, a gente não consegue dimensionar. É. Não tem como dimensionar. Só falar que depois dessa era Nehru, né, só para seguir a linha cronológica, em 1948 começou, foi até 62. Aí de 62 até 2011 foi essa ditadura militar do Nevin, que teve essa pegada stalinista. Por que eu estou falando stalinista toda hora? Porque era um partido único, era culto ao líder, tinha repressão a jornais e opositores políticos, tinha uma perspectiva de planejamento centralizado da economia, de desenvolvimento estatal e tal. Dentro disso, lá pelos metade dos anos 80, começou um movimento muito forte, inspirado naquele movimento estudantil que eu falei, não sei se vai lembrar, de 1913, que eram estudantes budistas. Não estudantes budistas, estudantes e budistas, sabe? Normalmente. E você vai ver muitos protestos, 4 oitos, assim, que é um símbolo que teve no ano de 88, em agosto, que teve um grande protesto desses estudantes e tal, e dentro dessa movimentação contra essa ditadura militar do Ne Win, né, que tem muita relação com esse golpe que está tendo hoje, eles pediam a volta da redemocratização e nos anos 90 eles começaram uma abertura bem gradual para a democracia, tá? Bem gradual. Aí nos anos 90 eles fizeram uma eleição. Só que o partido da Aung San Suu Kyi deu de lavada, aí eles falaram, não vai não. E cancelaram a eleição, falou, corta. Aí em 2007, teve um movimento budista, fez uma revolução, esqueci o nome agora, mas tem uma revolução budista em 2007. Eles conseguiram novas eleições. Aí a Aung San Suu Kyi, dentro desse movimento, em 90, só voltando um pouco,
quando cancelaram a eleição dela, ela foi para prisão domiciliar. E ela encabeçou esse movimento fazendo uma militância, um movimento pró-democracia, baseado na ideologia de Gandhi, a Satyagraha, da Índia, que preza pela não violência, sacou? Por isso que ela ganhou o Nobel, entendeu? Então, aí em 2007 teve essa revolução budista, né? E ainda naquela processo de democratização gradativa, mas já conseguiu eleição. Em 2011, a junta militar foi diluída, mas com aquilo, 1/4 do parlamento, 3 ministérios, e ainda outras coisas. Aí de lá para cá, a grande liderança política foi a Aung San Suu Kyi, e ela começou a não se aproximar tanto dos militares e começou a flertar com uma ideia de mudanças institucionais para dar menos poder para os militares dentro de órgãos executivos e legislativos. Aí, nisso, eles ganharam a eleição de novembro, né? E eles fizeram que nem em 90. Eles ganharam a eleição e falaram, não tá valendo, foi fraude. A gente vai fazer uma ditadura aqui rapidinho por um ano, mas é uma ditadura para garantir a democracia, então fica tranquilo. Sempre é para garantir a democracia, né, cara? Legal. Hoje eles asseguraram que eles vão fazer eleição. Eu acho bacana os militares fazerem isso. Um eles sempre fazem, eu acho bacana. São preocupados com a democracia, né? Bacana. Pois é. Bom, basicamente isso. Eu acho que dá pra gente ir empacotando essa toca aqui sobre Mianmar, não é? Dá. Tivemos aí uma aula sobre um país completamente aleatório para a maior parte de nós ocidentais. É um país que, para eles, o Brasil deve ser igual, né? Tipo, um país meio que você sabe que existe, já ouviu o nome e tal, mas sabe pouco. Bem legal, achei irada essa toca. E vamos fazer alguns cortes aí depois pra gente ir repercutindo nas nossas redes sociais. Você já tá inscrito no nosso canal, cara? Eu acho bom você estar, porque senão você vai perder uma porrada de conteúdo bacana aí que a gente tá fazendo aqui. A gente ainda é um canal pequenininho, mas se você se inscrever agora, você vai poder falar quando a gente tiver milhões de inscritos, que você tava na toca antes da gente ter até 200. Que a gente é muito Caraca, pequeno. Que garoto propaganda, hein? Eu sou garoto propaganda. Você... Se inscreve lá, segue a nossa página no Instagram também, toca.cg, @toca.cg, e lá você vai poder ir vendo nossos cortes que a gente vai postando. Lá a gente está sempre postando alguma coisa e tal, e você vai poder entrar em contato com a gente sempre, entendeu? Que é um pessoal do amor, um pessoal da paz, um pessoal que gosta de você e que principalmente gosta de uma boa conversa, uma boa discussão, sempre com muita paz e muita harmonia. Certo, Carioca? Certíssimo. Então se despede aí do pessoal, sempre lembrando para vocês curtirem o vídeo, se vocês puderem dar uma compartilhada, cara, vai dar uma força pra gente, porque tá foda. Eu trabalho, Carioca estuda pra caralho, e a gente, tá fazendo isso aqui com o tempinho que resta, eu poderia estar transando. Aliás, eu gostaria de colocar uma coisa rápida aqui, valorize quem poderia estar transando e está fazendo conteúdo de graça. Valorize, entendeu? Espero que tenha ficado minimamente didático. Ficou. E a gente vai botar uns links aí na descrição. E valeu por assistir. Tamo junto. Valeu, pessoal. Empacotando essa toca aqui. Depois eu vou dar uma editada nela pra gente ficar mais bonitinho, com imagem, com cor. Porque é aquilo, né, cara? A psicagogia tem que agir aqui, porque senão fica só dado. Certo? Então fechou, pessoal. Muito obrigado pra vocês. Muito obrigado, Carioca. Valeu aí pela explicação, pela história que tu nos contou. E vamos que vamos, tamo junto. Se inscreve no canal da Toca e beijos. Até mais.